Graça e paz para todos vocês. O meu nome é Márcia Regina Luz e hoje eu vou trazer uma reflexão sobre a maturidade cristã. Você que já tem muito tempo que está na igreja, esta mensagem vai fazer com que você reflita em que ponto que você está dessa sua maturidade cristã. Será que você ainda é um bebê? Será que você é um adolescente? Ou será que você já é um adulto? Eu dou graças a Deus que muitas igrejas hoje têm escola dominical, porque a escola dominical é um lugar que você vai ouvir falar das escrituras, ali você vai aprender sistematicamente sobre os livros, sobre os profetas, sobre o Novo, sobre o Antigo Testamento. Você vai aprender sobre Jesus, aprender o seu nascimento, quando ele andou aqui, né, quando ele já era adulto. Você vai aprender sobre a sua morte, sobre a sua crucificação. Você vai aprender também sobre o novo céu, a nova terra, o que prepara para nós o nosso grande Deus, o que ele tem preparado para nós. E é maravilhoso. Então, você que tem alguma dificuldade de estudar a Bíblia, de aprender as Escrituras, você lê, mas não entra no seu entendimento. A gente ouve tantas pessoas falando isso. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo o que está escrito lá. É tão difícil aquela linguagem. Então, a escola dominical é bom para você. Existe, às vezes, tem igreja que tem vários níveis de classe, né? Classe para os iniciantes, classe para aqueles que já têm algum tempo na igreja, classe para as pessoas que são casadas. O importante é você fazer parte da escola dominical ou, não sei, de algum outro curso que a sua igreja ofereça. Isso é muito importante. Então, por que eu estou falando isso? Queridos, quando eu me converti, a igreja que eu congregava, ela não tinha nada disso, não tinha curso, não tinha classe. A única coisa que tinha era os cultos aos domingos, culto da tarde da bênção. Então, eu demorei muito para aprender as coisas de Deus. Eu lia e, como eu falei, muitas coisas eu não entendia, eu não sabia por onde começar. Eu abria a Bíblia lá, lia, depois não entendia porque eu estava no meio, eu não entendia porque tinha acontecido isso com aquele povo, de repente estava todo mundo ali aprisionado, todo mundo era escravo, depois eles eram libertos. Eu não entendia muito bem esse contexto histórico, né? E foi através da escola dominical que eu fui tendo um entendimento maior. E hoje eu quero ler para vocês o versículo que se encontra em Coríntios. E o apóstolo Paulo ele teve muito problema com isso. De pessoas que já tinham 10, 20, já tinha anos na igreja, né? Não sei se é 10, 20 anos, né, ali, mas como pessoas que já têm 10, 20, 30 anos na igreja e ainda continuam da mesma maneira de quando se converteram. Ele fala assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e racionava como menino. Raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu quero ler também o 1 Coríntios 3, do 1 ao 4. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Ele falou, eu não dei, né, há tempos atrás, o alimento sólido para vocês e não posso dar hoje porque vocês ainda continuam no mesmo patamar, vocês continuam no mesmo nível, não tem como eu mudar esse nível de aprendizagem porque vocês não vão conseguir ir além. Ele fala, de fato, vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais. Por quê? Porque ele caracterizou que aquele
povo ali em Coríntio, né, da igreja de Coríntio, ainda eram carnais. Porque lá ainda estava tendo muita inveja, divisão entre vocês, não estando sendo carnais e agindo como mundanos. O apóstolo Paulo falou assim: olha, vocês estão aqui, mas parece que vocês não aprenderam nada. Vocês estão continuando agindo da mesma forma de quando vocês se converteram. E nós não podemos, queridos, agir da mesma forma de quando nós se convertemos. Quando eu me converti, eu vou contar algo aqui, alguns vão achar que é até mentira, mas não é. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha muita sede de aprender. Eu estava lendo ali uma passagem bíblica, eu acho que é em Ezequiel, que fala de um profeta que comeu um rolo e ao comer esse rolo, esse pergaminho, ele sentiu um gosto de mel na boca. O que eu fiz? Quando eu cheguei em casa, eu fui, peguei a Bíblia, arranquei umas páginas da Bíblia e mandei para dentro. Comi, literalmente. Como na minha cabeça, eu comi uma parte da Bíblia, era até a Bíblia dentro de mim. Olha só, que ingenuidade, que coisa de criança, que coisa de bebê. Bebê que é assim. O apóstolo Paulo falou assim, nós não podemos agir e sermos como meninos a vida toda, queridos. Você tem coragem de pegar a chave do seu carro e dar para uma criança dirigir? Não estou falando de uma criança de 8, 9 anos, que hoje nós sabemos que as crianças estão mais espertas do que nós. Mas para uma criança de 3 e 4 anos, eu jamais faria isso. Essa criança não está preparada para tal atitude, né? Ela não está em condição ainda, não cresceu, não se apropriou das habilidades para poder dirigir um carro. Então, o apóstolo Paulo está querendo falar assim, ó, vocês têm que crescer espiritualmente, porque a igreja do Senhor, ela precisa de pessoas maduras, pessoas que têm maturidade. Isso vai evitar muitos problemas para os pastores, porque a pessoa madura, ela é aquela pessoa que ela quase não arruma encrenca dentro da igreja, é uma pessoa que sabe perdoar, é uma pessoa que está disposta a ajudar os irmãos, as irmãs, é uma pessoa mais compreensiva. Às vezes tem aquele irmãozinho lá que dá trabalho na igreja, que perturba, mas a pessoa madura, ela sabe lidar com uma pessoa dessa. Mas se ela for criança, ela vai brigar também, vai sair uma coisa, né, terrível. Então ele fala muito sobre isso, que nós devemos crescer na fé, nós devemos procurar ingerir alimentos sólidos, não podemos ficar só naquele alimento leitinho, porque aquele alimento ele não vai poder desenvolver o nosso corpo espiritual. Nós vamos ficar estagnados ali do mesmo jeito. E não é isso, nós temos que ter um crescimento. E eu vejo, queridos, hoje, muitos irmãos e irmãs, crianças na fé, levados. Aqui tem um versículo que ele fala, eu vou aqui ler para vocês. Ele fala um versículo, tem um versículo que ele fala aqui, que para mim ele reflete bem, né? Tudo isso que nós estamos falando agora, porque nós temos que ter esse crescimento, porque nós temos que ter essa maturidade, porque nós temos que fazer diferença na casa do Senhor, né? Ele fala aqui, ó, em Efésios 4, do capítulo 4, versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Isso nós temos visto irmãos e irmãs que são levados de um lado para outro, irmãos que não param numa igreja, irmãos que estão sempre atrás de uma profecia, de uma revelação. Se não for isso, é como se não servisse a Deus. Não sou contra a profecia, não sou contra a revelação.
eu creio, mas eu não vou atrás dessas coisas, porque eu sei que quando Deus quer falar comigo, Ele vai vir falar comigo. E se não for através disso, eu tenho a maior revelação na minha vida. Que é isso, gente? É a palavra do Senhor. Aqui tem tudo o que você precisa. Você não precisa ficar andando, correndo de um lado para outro. Você não precisa ficar andando a toda novidade. Nós vemos que cada ano aparece uma novidade. Esses dias eu estava assistindo a televisão e eu vi umas coisas absurdas. O guspe ungido, sabe? A pessoa ia lá e cuspia no rosto de outras pessoas. Mas Jesus cuspiu. Gente, por isso que é bom ler, sabe? Porque a gente não vamos tirar um texto, uma frase, um versículo e fazer daquilo uma doutrinação, que não é para ser uma doutrinação. Outro absurdo que eu vi, um pastor estava num lugar que tinha grama, e ele simplesmente mandou os membros da igreja se ajoelhar e comer a grama, que a grama estava ungida. E eu via todo mundo ali comendo grama, né? Como se fosse um cavalo, um coelho. Então, gente, por que acontecem essas coisas? Por quê? Por falta de entendimento, por falta de crescimento, por falta de conhecimento é que o engano vem. Eu vou aqui dar mais um exemplo para vocês da minha vida. Eu lembro quando eu estava com 7 a 8 meses de gravidez, eu tinha ainda pouco tempo que eu estava na igreja. Uma irmã falou assim: você pode receber um grupo de irmãos que vêm não sei da onde, eles são missionários, eu queria trazer aqui na sua casa, para abençoar a sua casa, orar por você, abençoar a sua gravidez. Eu falei: pode, não tem problema. Esses irmãos chegaram lá na minha casa, oraram, né, leram a palavra, e depois de tudo isso, um irmão chegou para mim e falou assim: olha, querida, eu tenho algo de Deus para você. Eu era nova convertida, não entendia nada. As pessoas abriam a boca e falavam em nome do Senhor, assim diz o Senhor, eu já acreditava. Eu falei: amém. Aí ele falou assim: você tem alguma foto de quando você não era cristã? Eu falei: tenho meu álbum de casamento, que eu ainda não era convertida. Ele falou: pois você tem que rasgar esse álbum. Esse álbum está com o diabo, você vai rasgar. Eu peguei e rasguei o álbum. Depois ele falou assim: você tem algum enxoval que tem alguma imagem de bichinho, de desenho? Eu falei: o enxoval do meu filho, praticamente, ele tem alguma figurinha, tem um ursinho, tem um coelhinho, tem alguma coisa. Ele falou: mas não pode ter nada, você tem que usar só estampa, né? Sem estampa, tem que ser tudo liso. Eu peguei e coloquei fogo no meu enxoval. Então, eu estou falando essas coisas hoje, tem gente que fala: é um absurdo, você era uma tonta. Sim, eu era uma tonta, é um absurdo. Tudo isso concordo com vocês. Mas sabe o que é isso? Isso daí é porque eu, não tinha conhecimento disto. Eu andava pelo que os outros falavam, né? As pessoas às vezes não falam assim: olha, você pega a Bíblia, e eu vejo isso hoje na igreja. Abre no Salmo 91, como se o Salmo 91 fosse um amuleto. Quando eu dei a Bíblia para minha mãe ficou mais de 10 anos com aquele Salmo 91 criando poeira, né, em cima da estante dela. Eu pergunto para você, do que aquilo pôde fazer para dar segurança para minha mãe? Segurança se ela tivesse lido a Bíblia, se ela tivesse pegasse a palavra, lesse, estudasse, sim. Mas o fato de estar aberto ali, simplesmente não. Então, queridos, eu assim fico admirada com as coisas que eu vejo dentro das igrejas, de irmãs até conhecidos meus. Às vezes me pergunto coisas tão básicas, coisas tão lógicas, que o diabo, ele vem e destrói o que Deus quer fazer na sua vida por meio da palavra. O Senhor quer que você seja livre, liberto dessas coisas. Ele quer que você tenha uma vida espiritual firmado nos conceitos, naquilo que Ele trouxe para você. Nem mais e nem menos. Não torne escravo das coisas que
que o homem traz. A palavra do Senhor fala que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é boa, né? Ela é boa, ela traz tudo que você precisa. Não deixe de crescer espiritualmente, e você só vai crescer orando. Você vai crescer lendo, você vai crescer vivendo, praticando essa palavra. O que o apóstolo Paulo quis dizer para a igreja de Coríntio é que eles ouviam, mas eles não praticavam nada. Então eles ficavam no mesmo nível. Sabe aquele videogame que você não sai daquela fase? Não é horrível? Pensa bem, você compra o videogame para poder usufruir de tudo, né, que o jogo te oferece, e você não sai daquela fase. Você vai sair daquela fase quando você dominar tudo a primeira fase. Aí você vai para a segunda fase. Você dominando tudo na segunda fase, você vai para a terceira fase. É como criança, né? Não podemos ser como criança, porque criança, você não pode dar tudo para ela. Você também tem que... A criança, quando ela está aprendendo, ela tem os níveis de aprendizagem. Primeiro você começa ali ensinando, né, uma coordenação motora com ela, ensinando ela a pintar, ensinando para ela noção de lateralidade, né, noção espacial. Depois você vai acrescentando mais coisa para elas. Você não vai pegar uma equação de segundo grau e dar para uma criança, porque ela não vai estar preparada para fazer aquilo. Então é isso que eu quis trazer para vocês hoje. Cresçam na palavra de Deus. A melhor coisa é quando nós já estamos maduros na presença do Senhor. Nós sofremos menos. Nós não brigamos por qualquer coisa. Nós aprendemos a lutar melhor, sabe? Tudo que vem a gente aprende a encarar da melhor maneira. Porque quando você é maduro, você sabe quem é Deus para você. E você sabe quem você é para Deus. E isso faz toda a diferença. Você não vai precisar mais se alimentar das migalhas das outras pessoas, mas você vai se alimentar da migalha, sabe? Da migalha que vem de Deus. Você vai se alimentar do pão que vem de Deus, do maná que vem de Deus. Isso que é importante. Você vai se alimentar daquilo que vem do Senhor. Não daquilo que vem, sabe, daquelas pessoas que não sabem nem o que estão fazendo. Que querem fama, que querem se aparecer, que querem se destacar, que se dizem espirituais, mas não são. Então é melhor você ter uma vida simples, mas uma vida madura na presença de Deus. Amém, queridos? Que essa palavra possa fazer diferença da sua vida. Mesmo que você coma as migalhas que vêm de Deus, é melhor do que comer do maná daquelas pessoas, dos falsos profetas, dos enganadores, dos lobos que querem enganar as ovelhas do Senhor. Mas com certeza Deus vai dar muito mais do que migalha. Deus vai te dar um pão. O pão da vida. Deus vai te dar um pão quente, um pão saboroso, um pão que vai te alimentar e um pão que vai te sustentar. Isso que é importante. E eu agradeço por você ter me ouvido até agora e que nós tenhamos outras vezes a oportunidade de falar desse amor de Cristo. Um beijo para todos vocês.